Santo e amado Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos conversar um pouco sobre o teu plano para nós. Primeiramente, reconhecemos a enorme pequenez da nossa capacidade intelectual, mas o Senhor prometeu no livro de Provérbios que se nós pedíssemos a Ti sabedoria, o Senhor nos daria. Pedimos ela então neste momento, pois confiamos em Ti e sabemos que o Senhor não nos lançará em rosto, mas nos dará de bom grado. E que essa sabedoria possa se multiplicar, que essa sabedoria possa ser luz na nossa vida e que ela possa vir também para que possamos iluminar a vida de outras pessoas, levando a Ti. Cuida de nossos corações, que Seu Santo Espírito nos oriente e que possa ser uma reunião agradável para falar sobre os Seus planos. Em nome de Jesus, amém. Houveram muitos comentários sobre a eleição americana. A Tese e o Parminder, eles têm recebido muitos comentários e todos vocês também devem ter recebido esses comentários, né? Essa palestra, esse estudo, ele tem como base uma palestra da Irmã Tess de novembro de 2020, né? Há quase um ano já atrás. Então eu vou estar falando um pouco mais sobre ela, né? Uma boa parte é uma transcrição e ela começa num assunto, aparentemente parece que ela termina em outro, mas são assuntos completamente interligados, dependentes entre si. As pessoas durante um bom tempo pensaram que a tese para mim estivessem cegos para o que está acontecendo, sobre a questão da eleição americana, sobre o último presidente. E esse vídeo ela vem para falar para nós sobre que ela não está cega, que ela na verdade é uma perspectiva diferente de olhar as coisas. Né, muitas pessoas podem, né, ter dúvidas a respeito da eleição presidencial, mas as dúvidas são reais se você ignorou completamente o aumento do conhecimento para essa dispensação. Se houve problemas com o avanço da mensagem até aqui e não ter acompanhado as apresentações, as questões fundamentais, como liderança e metodologia, então o problema das eleições americanas vai estar instalado na mente e no coração de cada um de nós. Se a gente vê por uma perspectiva a eleição americana, a gente poderia ler, por exemplo, 1 Coríntios 13, 9, diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Verso 10. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Até o verso 11. Mesmo nesse verso, eu espero que vocês possam ver o sexismo de Paulo. As pessoas podem olhar para o homem e saber que foi um homem que escreveu, né? E as pessoas tendem a pensar, não, tá tudo bem, Paulo, ele pensa, né, humanamente falando, ele é um homem, ele está sujeito a essas coisas. Nós também podemos consultar, né, Ellen White, sobre o que ela fala sobre isso. Ela usará o mesmo texto para fazer a transição para o assunto homens, o gênero, o homem, a masculinidade. Também a tese ela puxa para um conceito de Jones, até Jones dirá que o padrão da sociedade é ter homens realmente viris. Então, quanto mais homem estereotipado você se tornar, melhor. Melhor você estará alocado dentro desta sociedade. Então, espero que mais pessoas estejam começando a se sentir confortáveis, por mais duro que seja verbalizar, reconhecendo o sexismo nos escritos. Isso é inevitável. Da mesma forma que você encontra a palavra escravidão, precisamos reconhecer essas questões enquanto lemos agora. Precisamos ler como adultos. Este é o problema. Mas não é esse o ponto que a gente vai fazer agora. Vamos aplicar esses versículos.
conhecemos em parte a profecia, em parte. Mas o que é perfeito veio destacarmos o que era parcial. E se repete lá no verso 11 de 1 Coríntios. Quando somos crianças, nós falamos como criança, nós entendemos como criança, pensamos como criança. Quando nos tornamos adultos, deixamos de lado as coisas infantis. O contexto não é como Ellen White escreve, de se tornar mais maduro em um sentido moral e pessoal. Então, qual que é o contexto? O contexto é a nossa compreensão de profecia. Há um tempo em que é aceitável você profeticamente compreender como criança. Mas também é preciso entender que em certo determinado momento nós precisamos começar a compreender profecia como adulto. Há exemplos em nosso movimento de como passamos de pensar como crianças, profeticamente falando, para adultos, também profeticamente falando. Queria que vocês notassem que o termo criança não é um termo depreciativo, não é algo para depreciar ou diminuir ninguém. Sabe, não é ruim para uma criança pensar como criança, é esperado que a criança pense como criança, que ela sinta como criança, que ela veja, interprete e sonhe em um mundo pelos olhos de uma criança. Você não pode pegar uma criança e forçar ela a pensar como um adulto. Jamais. Mas à medida que essa criança amadurece, que ela cresce, é necessário que ela adquira um pensamento, uma ideia, um sonho e uma ação de adulto. E essa expectativa, ela é real, ela precisa ser real, né? E a apresentação, né, os estudos sobre os fractais deixou isso bem claro. Quando entre agosto e outubro de 2018 a tese esteve no Arkansas, a maior parte das mensagens que ocorreram lá giraram em torno da Terceira Guerra Mundial, aplicando a Segunda, a nossa dispensação para compreender a Terceira Guerra Mundial. Muitas pessoas naquela época já lutaram contra essa mensagem. E a pergunta é, por que eles lutaram contra uma mensagem? Eles não viam guerra entre Putin, Bush, Obama, Trump. Essas pessoas olhavam para Ráfia e estavam esperando tanques russos pousarem no solo americano e atacar os Estados Unidos. Esperavam bombas, esperavam torpedos, mísseis, guerras nucleares. Era isso que as pessoas estavam esperando naquela época. Naquele período, a mensagem era de que já havia começado uma terceira guerra mundial. As pessoas não conseguiam ver isso durante alguns bons meses e ainda não conseguem até hoje. E a pergunta é, por que eles não conseguem fazer isso ainda hoje? Porque eles não viram uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia em 2016. Então, se você olhou errado em 2018, na verdade, existe um problema anterior que vem de 2016. E eles projetaram já 2019, lá na frente, como sendo um ano específico de 200 anos atrás. Ou seja, você está tecnicamente desatualizado. Como é que você vai fazer uma definição de guerra utilizando um conceito de guerra desatualizado? Se nós fazemos basicamente aplicações, as aplicações precisam estar atualizadas, senão nós aplicamos errado. Então, o que foi dito é que se parasse de pensar profeticamente sobre guerra como criança e começasse a pensar profeticamente sobre guerra como adulto. Numa questão básica seria o conceito de guerra de 200 anos atrás seria o pensar como criança e o conceito de guerra atual seria pensar como adulto. E os erros antecedentes, obviamente, eles vão preceder os novos erros. É uma reação em cascata, uma reação em cadeia, como um dominó. Quando você monta aquela escadinha de dominós e você derruba o primeiro aqui, a única força que você precisou fazer foi essa. Naturalmente, o último também vai cair pela força que um que vai derrubando o outro e vai jogando para frente este efeito.
As pessoas que seguiram rigidamente o primeiro anjo e erraram metodologicamente no primeiro anjo, não conseguiram entender a transição da Segunda Guerra Mundial para a Terceira Guerra Mundial e, consequentemente, também não entenderam a aplicação adulta, profética, para outros assuntos que vieram posterior a esses. Na mesma conexão com o clamor da meia-noite, veio a discussão sobre a guerra civil, e foi dito que os Estados Unidos estavam em guerra civil desde 2001. Mas as pessoas estavam com os conceitos de guerra civil de 200 anos atrás. Uma concepção errada sobre o que seria realmente uma guerra civil se encaixando no século XXI. Normalmente é preciso dizer que é necessário começar a ver, novamente é preciso começar a dizer que nós precisamos enxergar as coisas como adultos, profeticamente falando, e deixar de lado essa visão infantil. Novamente, vale também frisar que o fato de dizer que você vê profeticamente como criança não é algo ruim. Existe um período, existe uma época para este tipo de visão. Mas também existe um momento de você passar para um nível posterior, para um nível de você enxergar como adulto essa evolução do olhar profético. O clamor da meia-noite está aí para fazer essa mudança, para amadurecermos. Este é o trabalho da chuva ser hoje, afinal de contas, né? É que é amadurecer. Durante o impeachment de Trump, o que aconteceu com as pessoas que seguiram a metodologia do primeiro anjo? Rigidamente falando, não acompanhando a progressão da metodologia. Elas erraram não apenas na imaturidade, mas na ignorância do impeachment. Não apenas em como o impeachment devia aparentar ser. Não foi no dia exato de 9 de novembro, e não necessariamente a remoção do presidente Trump da sua cadeira. Pensar que deveria ser assim, pensar que deveria ser neste conceito, pensar que deveria ser neste conceito de impeachment seria um tanto imaturo, seria um tanto ignorante, dado toda a evolução da metodologia que vinha se desenrolando. Ao mesmo tempo, a gente aplica outros pontos, outros assuntos chaves, como o fechamento da Porta da Graça e outros. O fechamento da Porta da Graça teve um problema para o Future for America e as pessoas que seguiram eles. E qual foi? Que Miguel se levantaria, encerraria o tempo de intercessão dos sacerdotes e fim de papo. No Brasil, um ano antes, o Tese e a Parminder disseram que esta era uma definição muito imatura do fechamento da Porta da Graça, justamente pelos fractais de como as coisas aconteciam. Já existia um desenvolvimento metodológico que nos orientava para esse caminho mais adulto, vamos colocar assim nesse termo, para o que nós estamos passando hoje. Mas ainda foi, durante um bom tempo, e ainda é, por muitos, infelizmente, olhado pela visão profética infantil, de que as coisas são duras, e as coisas são, quando digo duras, não duras de dureza, mas são engessadas, congeladas, e não passando pelo processo da evolução da mensagem, como Ellen White fala no livro Parábolas de Jesus, sobre evolução para cada época. O Future for America não conseguiu fazer a transição. Eles não conseguiram deixar de pensar profeticamente como crianças e começar a pensar profeticamente como adultos. O estudo do último presidente foi o último assunto que o movimento absorveu que pensava como criança. Quando esse estudo chegou em 2016, sobre o 40º, né, quinto presidente, o Donald Trump, ele foi dirigido particularmente pelo primeiro anjo. O Future for America viram este próximo presidente como sendo especial, e ao invés de olharem para a característica especial como adultos proféticos, adotaram uma perspectiva infantil e desatualizada para aquele estudo, que pode ser realmente uma que não pode,
que pode não ser realmente, na verdade, que não é realmente uma parte válida, como nós vemos hoje. Sim, existe algo muito especial em Donald Trump. E sim, achamos que tudo que acontecerá no futuro nos fará olhar para trás, para o mandato dele, para a sua eleição, a sua presidência, como sendo a causa desses efeitos futuros que estaremos analisando. Da mesma forma como a eleição de 1844 foi um ponto de virada, a eleição de Trump também foi um ponto de virada. Trump representa Trump representa o candidato Trump representa o candidato democrata de 1844, o sulista, que interessava a manutenção da escravidão. Uma coisa é você dizer, ok, esse presidente é um ponto de virada, alguém que vai mudar a cara dos Estados Unidos, de forma irreversível. Outra coisa é dizer que ele vai instituir a lei dominical, que nunca haverá outro presidente após ele, e que ele vai rasgar a Constituição, tirar as suas armas e instituir a lei marcial. Conseguem entender a diferença entre uma visão profética adulta e uma visão profética infantil? Essas eram as perspectivas do estudo do último presidente. As pessoas olharam para este estudo com a mesma mentalidade que olharam para a Ráfia, aguardando uma guerra quente, uma guerra com as bombas, com as armas, com os mísseis. E não olhamos como adultos proféticos quando o assunto foi abordado. De fato, esse estudo está mostrando algo muito especial sobre Donald Trump. Nesse aspecto, o estudo não estava errado, e a história me milharita atual como uma segunda testemunha dessa aplicação. O problema é quando trazemos nossa mentalidade de entendimento profeticamente infantil e desatualizada para o que esperamos que o presidente seja e o que esperamos que ele faça. Este é o problema de quando se aplica a metodologia do primeiro anjo nesse estudo e não acompanha-se a evolução da metodologia que vem sendo abordado pelo ancião Parmenides há alguns anos. Muitas pessoas ficaram abaladas, sacudidas, bastante decepcionadas com esse estudo sobre o último presidente, com a ideia de que há problema nesse estudo. Para ser honesto, o Tess fala que isso não deveria incomodar. E a razão por que isso não deveria incomodar é porque não tem nada de novo. É o mesmo problema que se tem enfrentando este mesmo movimento por 18 anos, pelos últimos 18 meses. Muitos assuntos precisam ser revisados, como a guerra civil, a Terceira Guerra Mundial, o fechamento da Porta-Graça e outros. A necessidade é reexaminar as aparências da visão profeticamente infantil. Por exemplo, olhar para a lei dominical e dizer que este é o governo dos Estados Unidos sendo mau, e dizer que o governo dos Estados Unidos é o presidente, portanto, na lei dominical vai ver um mau presidente dos Estados Unidos fazendo coisas muito ruins. Isso é realmente muito infantil, você pensar que é o presidente que faz isso, que é o presidente que é mau, que é o presidente que faz tudo ser ruim. Isso é uma visão muito infantil. Por quê? Se nós olharmos para a estrutura de um governo sério, como nós sabemos que os Estados Unidos nós entenderemos que um governo sério possui três poderes: o legislativo, o judicial e o executivo. E Ellen White aborda sobre esse tema. Quando Ellen White diz que o dragão, ou seja, Estados Unidos, vai falar, ela não menciona o executivo, ela só menciona o judiciário e o legislativo. Logo, falar que é o presidente é algo infantil, sem nós olharmos como adultos proféticos para esse assunto. Em 2014, quem que detinha o poder nos Estados Unidos? Quem que era o presidente de 2014? Era Obama. Naquela época, muito foi dito sobre o decreto dominical sendo colocado por Obama. Foi dito que o Obamacare foi visto como o decreto dominical. Porém, um adulto profético olhará para Mitch McConnell e verá que ele que detinha os ramos do poder legislativo e judiciário.
E ele, ao tentar passar a lei dominical, e ele, esse Mitch McConnell, que tentou passar a lei dominical em 2014, que detinha os ramos dos poderes legislativos e judiciários, não conseguiu ter sucesso na sua empreitada do decreto dominical porque o presidente dos Estados Unidos não deixou. Então, houve uma aplicação profética infantil em dizer que Obama e o Obamacare representavam o decreto dominical, sendo que Ellen White já tinha sugerido em seus escritos que o judiciário e o legislativo fariam isso. Vemos, então, este homem procurando fazer isso e o presidente, o executivo, travando todo esse processo. Se nós seguirmos a história, a gente chega a 2021 com um problema muito sério. Tinha um desequilíbrio no Senado americano, no final do ano passado, né, 2020 para 2021. São 100 senadores, né, 2 de cada estado. E existiam 50 republicanos e 48 democratas. Quando a Tess fez esse estudo, ainda não havia o resultado da eleição dos senadores. Ela sugere um desequilíbrio. Ela sugere que mesmo que você tenha 2 senadores democratas entrando, existe um histórico um histórico passado de que algum ou outro democrata acabava votando pela agenda de Trump, pela agenda republicana. Então, tudo dependia dessa eleição na Geórgia, desses 2 assentos que faltavam. Em 7 de janeiro desse ano, né, 2 meses mais ou menos depois desse estudo que a Tess gravou, saiu os resultados das eleições na Geórgia e realmente 2 democratas entraram como senadores. E hoje o Senado americano ele é exatamente dividido em 2, 50 republicanos para 50 democratas. Mesmo que haja empate, hoje o voto de Minerva, aquele voto que decide, ele é o voto da vice-presidente, da Kamala Harris, que é democrata. Na Câmara dos Deputados hoje, a maioria também é democrata. Um adulto profético, vendo esse cenário favorável aos democratas, irá ver que essa não será uma vitória progressiva. E verá que isso não será uma vitória da contra-revolução. Por que eu digo isso? Trump teve 74 milhões de pessoas que votaram nele. 1 em cada 5 adultos votou em Trump. É profeticamente imaturo ver a eleição mudar a mensagem de alguma forma. Quem vai controlar o legislativo nos próximos 4 anos? Os republicanos, será que realmente perderam todo o poder? Afinal, eles vêm de 4 anos de um poder. Se olharmos para a história millerita, veremos a linha deles de 1798 a 1863. E a gente vê 1850 marcando a lei dominical. Já foi discutido como a estrutura é diferente para nós, né? É diferente da nossa. Isso significa que eles têm uma chamada para a igreja, e se eles têm um chamado para a igreja, quando é o segundo advento para o primeiro grupo? Porque para nós isso seria pânio, mas eles não têm pânio, os mileritas não têm pânio. Pelo fato deles não terem levitas, então o segundo advento da história milerita acaba sendo 1850. Existe essa discrepância entre a linha deles e a nossa linha. Algumas pessoas têm olhado para a eleição de 1848, né, e cometido um erro. Dizem que foi um candidato fraco que ganhou contra um candidato bom. E em nossa história, em 1850, para os sacerdotes, é tanto pânio quanto o decreto dominical. Não dá para falar que Obama instituiu o decreto dominical, porque ele veio antes de Trump. Trump é o ponto de virada em 1844. E o presidente que institui o decreto dominical seria 1850. Então tem uma linha progressiva que precisa ser olhada, porque há a discrepância entre a nossa linha e a linha deles. Por que existe essa discrepância? Existe essa discrepância porque a história millerita ela é uma linha de fracasso. Peço desculpa aos irmãos por não poder colocar em um quadro ou uma tabelinha aqui, porque eu não tenho esse recurso aqui e eu realmente
Não sei como fazer isso aqui no computador, né? Não apenas 1850 é um fracasso, né? Os estados do norte também não puderam, quer dizer, os estados do sul também não puderam forçar sobre, né? O norte a programa, desculpa, o estado do norte não puderam forçar sobre o sul a programação do decreto dominical. No contexto de Biden, que viria progressão, Obama, Trump, Biden, e ele entra em 1850, para nós ele torna-se o pânio. Temos então que saber qual linha usar. Em Biden terá pânio, mas não terá o decreto dominical. Se a gente for para 2021, que seria o ano onde estariam entrando os levitas, pânio, né, não chega até o final de 2021. A nossa colheita é um espaço curto de 2 anos, a TES coloca, que é de final de 2019 até final de 2021, fechando os 2 anos. E ela fala que quão rápido esse tempo passou, quão pouco foi feito. Ela olhando para frente, para daqui a 3 anos, quando tiver uma nova eleição, ela já diz que estaríamos olhando para uma nova eleição. Biden disse que ele não concorrerá a um outro mandato, né? A gente sabe que isso pode mudar. Mas ele disse que não concorrerá a um novo mandato. É provável que a presidência volte a transformar os partidos, a polarizar tudo novamente. Pense nas batalhas que os democratas lutaram para chegar até agora. Pensa em todos os talk shows que tiveram sobre a empreitada democrata. Pensa sobre cada atleta negro que lutou, cada campanha, cada protesto nas ruas. Pense na pandemia, matando mais de 250 mil americanas. Pensa também em cada um dos 5 americanos adultos que votaram em Trump. Sabemos que daqui a 4 anos não vai haver nenhum ditador mau na Casa Branca para reunir as pessoas daqui a 4 anos. Mas também nós temos a certeza que durante esse governo de Biden não vai haver grandes realizações. Não vai haver um grande milagre econômico. Não vai haver grandes coisas acontecendo nesse governo. O que até sugere é que deveríamos olhar com mais atenção para Ted Cruz, ao invés de olhar para Trump. Ted Cruz, sim, ele é muito apegado e realmente acredita nessa ultradireita, muito mais do que o próprio Trump. Ela sugere que Trump nem acredita tanto na ultradireita. A tese, então, ela volta e faz um condensado, onde ela coloca que 1850 foi um fracasso na história milita, pois o decreto dominical não obteve esse sucesso. Um símbolo desse decreto dominical, ela coloca que foi o Fugitive Slave Act, que foi passado em 1850. Os Fugitive Slave Act foi uma lei americana de setembro de 1850, que ela consistia em você pegar um escravo, que ele fugisse do seu senhor, qualquer lugar dos Estados Unidos que ele fosse preso ou que ele fosse encontrado, ele deveria ser retornado por seu dono, né, para o seu senhor. E isso era compulsório até para os estados do norte, até para o estado do norte, que ele era contra a escravatura, eles também eram compulsionados a devolver esse escravo para os seus senhores que estavam no sul. Existe um erro muito comum dentro da linha conservadora, vamos colocar assim nesse termo, de que imagina-se que pela aplicação são os democratas que precisam promulgar e passar o decreto dominical, como foi sugerido que aconteceu na linha millerita, essa tentativa de fazer o decreto passar. Mas nós entendemos e sabemos que é a direita protestante
que anda com essa agenda, e sabemos que hoje isto é representado pelo Partido Republicano. Então, é uma diferença, uma discrepância entre a história de sucesso e a história de fracasso. A história alfa, né, a Tess coloca, é uma história de fracasso. A parte má não tem o poder de fazer cumprir o decreto dominical que está causando a guerra civil. Existe uma discrepância estrutural. Né? Em 1850, representa dois marcos para nós, tanto o Pânio, olhando por uma perspectiva, quanto o decreto dominical, olhando pela outra perspectiva. Como eles não têm levitas, nós temos levitas, as linhas se dividem. Ver Biden como presidente do decreto dominical é errado, é olhar com uma mentalidade infantil e não adulta nesse caso. Os democratas, eles não têm o poder necessário. Biden, ele é igual ao presidente de Pânio. A eleição de 1848 é aquele do conciliador, porque chega até do 1850, que seria Pânio. Então, Biden, ele não pode ser, ele não é necessariamente o presidente do decreto dominical. Em 4 anos vai haver uma outra disputa presidencial, onde isso pode vir a ficar mais claro. A Tess fala que não está claro ainda como vai se desenhar a campanha americana para daqui a 4 anos. Temos muito que aprender sobre justamente a formalização desse decreto dominical. Com base na quantidade de poder que a parte má, vamos colocar assim, né, republicana, precisa para fazer cumprir o decreto dominical na história millerita, isso também precisa ser estudado para entender como essa parte má fará para que isso seja impulsionado dentro de uma agenda americana, política americana. É sim possível que haja muita luz no estudo do último presidente, mas entendê-lo significa voltar ao original, entender no contexto. O que precisa ser entendido, o que temos certeza há algum tempo, é que estamos mudando de uma visão profética infantil para uma visão profética adulta. A maioria das pessoas do movimento não foram capazes de fazer a transição dos entendimentos infantil para adulto, como, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial, a Guerra Civil atual, o fechamento da Porta da Graça, o impeachment, a mudança na liderança, com as aplicações mais modernas e sofisticadas. Então, desde 2014, esse movimento vem lidando sistematicamente com erros de metodologia, erros que vêm sendo corrigidos. E este é um problema contínuo, que está sendo tratado especificamente desde o final de 2018. Neste momento, a tese ela muda a sua abordagem no estudo, porque ela conta que ela estava super focada em estudar as eleições americanas e ela estava fazendo isso numa quinta-feira à noite, por exemplo, porque ela iria apresentar esse estudo, um outro estudo sobre a eleição americana no sábado. No meio da noite da quinta-feira, ela recebeu uma mensagem de uma irmã dizendo que o pai dela havia agredido ela com um cinto de couro. E isso fez com que a Tess abandonasse completamente o estudo da eleição americana e dedicou seu tempo a ajudar a moça, a poder ajudá-la, né, nessa questão que ela estava passando com o pai dela. E aí ela volta no tempo e começa a abordar alguns assuntos bem interessantes para nós. Ela fala assim, passaram-se já 18 meses, né, de que ela lida com o assunto de igualdade dentro do movimento. Em 2017, quando o Tess visitou o Arkansas, era uma questão de obrigatoriedade seguir certos, não vou dizer protocolos, existiam certas coisas que todo mundo precisava fazer. Assim como ir na França precisa tirar uma foto na frente da Torre Eiffel, pois é, ir no Arkansas significava que você teria que pegar um ônibus, frequentar a comunidade Lambert, participar das reuniões e participar das reuniões como elas eram organizadas para ser. Tess diz que lidar com assuntos como sexismo, racismo, nacionalismo e igualdade foram a força motriz que colocaram ela e fizeram-na
estar mantida dentro desse movimento até os dias de hoje. Ela também relata que ela se sentia na comunidade Lambert como um negro se sentiria dentro de uma igreja que segrega, que separa por cor. Ela fala que as mulheres não tinham espaço, não tinham voz e não eram consideradas dentro da comunidade Lambert. O número de mulheres que era permitido no púlpito era muito pequeno, era zero, foi zero durante muito tempo. Ela conta também que conheceu muitas mulheres fortes dentro do movimento enquanto esteve lá. E ela disse que também uma vez ela foi no canal do YouTube do Future for America, da comunidade Lambert, e ela ficou muito assustada, e ela soube que tinha um grave erro que precisava ser desfeito, que não via-se mulheres falando, era só homens, apenas homens pregavam, apenas homens estudavam, apenas homens interpretavam e passavam mensagens. Uma vez ela estava na comunidade de Lambert, quando ela estava lá, e ela viu uma irmã que teve 15 minutos antes da escola sabatina para falar um assunto, e essa irmã falou um dos assuntos proféticos mais importantes que a Tess já viu até hoje. E não foi dado atenção a essa irmã, e foi dado apenas 15 minutos que ela apresentasse rapidamente o que ela queria falar, porque a escola sabatina já iria começar, e a escola sabatina sempre era destituída de informações proféticas e era dominada inteiramente por homens. Semana após semana, a Tess, ela saía da escola sabatina, não fazia parte dos estudos e ela ficava dentro do carro estudando a contrafação e a Segunda Guerra Mundial. Todos esses assuntos que foram apresentados no final de 2018 pela Tess foram desenvolvidos dentro da van, em frente à comunidade Lambert, enquanto acontecia a escola sabatina lá dentro da comunidade. Ela fala também que em Lambert, o lugar da mulher era na cozinha, fazendo trabalhos de mulher, e que eles deveriam discutir profecia de acordo com aquilo que eles entendessem como sendo profecia. As reuniões campais eram dominadas majoritariamente por homens. Ela cita, inclusive, uma das reuniões que ela esteve presente, que das 22 palestras, apenas 2 ou 3 foram dirigidas por mulheres. Tess apresenta uma preocupação muito grande quando ela começa a falar sobre esse assunto da igualdade. Novamente, sinto que este é um assunto que causa uma certa ebulição entre nós, principalmente aqueles de meia idade aos jovens. Tess, ela volta a falar novamente sobre como ela se sentia dentro de Lambert. Ela se sentia como um negro dentro de uma igreja segregada. E ela fala que os jovens do movimento frequentaram aquela escola junto com ela durante bastante tempo. E ela andava no meio destes jovens durante todo este tempo que ela esteve lá. E ela anda no meio desses jovens até hoje, diz ela. E esses jovens, de acordo com aquilo que ela entende, são cegos. São completamente cegos. Esses jovens vieram do Brasil, da França, da Romênia, da Alemanha, da Austrália e de muitos outros países. E não conseguiam ver, e não conseguiam entender, porque caminhavam numa multidão de cegos. Não conseguiam ver esse problema estrutural da igualdade. A Tess entende que o propósito da entrada dela no movimento para entender melhor foi porque Deus pretendia que a igualdade fosse abordada, e isso passou a ser o foco da mensagem do Clamor da Meia-Noite, como nós conhecemos. Ela não teve que dar aulas em 2018 sozinha, ela poderia ter ensinado para algum homem e o homem ter ido lá passar a mensagem. Ela não fez isso porque sabia que não iria para o Future for America para ensinar com uma pessoa. Ela foi para o Future for America em 2018 para ensinar com uma mulher. E ela sabia que isso mudaria muita coisa. Ela não tinha muita certeza do quê. Ela disse que ela não tinha certeza do quê. Mas ela sabia que isso ia mudar de alguma maneira. Então, do final de 2018 até hoje, irmãos, a igualdade foi trazida antes do movimento de maneiras que tornaram cada vez mais visíveis esse assunto, até que se culminasse
no encontro internacional na Alemanha, que aconteceu. Mas nesta dispensação, na nossa dispensação, tem um problema. E qual que é? Qual que é o paralelo que a gente pode buscar? Pergunta que eu faço: os discípulos entenderam a natureza do reino? Não, eles demoraram um pouco para entender. Eles levavam um certo tempo para entender. Porque entender a naturalidade do reino exigia dos discípulos deixar de ver como crianças e tornar a ver como adultos proféticos. E isso é a mesma coisa que acontece com esse movimento hoje. O que Tess pensava ser um mar de jovens cegos, que ela pensava que seriam capazes de ver, de capazes que já haveriam entendido, em grande parte ainda estão cegos. Talvez os jovens pensem que não são o problema, que os mais velhos são o problema, que eles precisam esperar os mais velhos descobrir o que é igualdade, que os anciãos precisam entender o que é igualdade. Mas a comparação que a Tess faz é a seguinte: é a mesma coisa de você comer durante 20 ou 30 anos uma dieta de comida de fast food e ouvir que você precisa mudar a sua alimentação, senão você vai morrer ou vai passar mal. E a pessoa deixa de comer de ontem para hoje. Você sabe que tantos anos de estrago feitos no seu corpo não vai ser corrigido com 1 ou 2 semanas ou 1 ou 2 anos apenas de uma alimentação saudável. É necessário um esforço diário e constante para que isso seja mudado, o estrago seja transformado, vamos colocar assim, dentro da nossa vida. Na vida espiritual é idêntico. E esses jovens não estão entendendo isso. Eles foram criados como conservadores sociais, foram criados como nacionalistas, como sexistas. Vai ser necessário um esforço diário e constante para alterar essa mentalidade. Então existe uma cobrança, acredito eu, um tanto injusta da parte de nós jovens para com os anciãos, com os adultos, em esperar que eles entendam de maneira adulta, profética, certos temas, enquanto nós jovens também não estamos entendendo de maneira adulta e profética certos temas. Ambos estão dentro da mesma situação. Ambos precisam do trabalho da chuva, que é amadurecer a visão profética, deixando de ser meninos espiritualmente meninos profeticamente falando, para adultos profeticamente falando. Essa mentalidade precisa ser transformada desesperadamente. Não é preciso falar muito, então, sobre as eleições americanas. A razão pela qual discutimos a eleição, porque ela é um evento externo e só nos mostra que nós precisamos considerar as coisas internamente. Assim como este evento externo é preciso entender com uma visão profética adulta, precisamos entender também os problemas internos com uma visão profética adulta, deixar de ser infantis, profeticamente falando. Existe uma mentalidade entre os jovens desse movimento que, contanto que eles aceitem a ordenação de mulheres, isso é suficiente e eles ficam felizes por isso. Usam calças, abraçam assuntos de homossexualidade que surgem dentro do movimento, que eles estão aguardando que os líderes, os pais e os mais velhos desaprendam essas coisas para que a mensagem possa avançar. Mas sabe qual que é o problema? O problema são as falhas repetidas que são vistas entre os jovens, vez após vez. Eles acham que entenderam o assunto. O que é sério e que eles entendem, o que é sério é que eles entendem igualdade como crianças e não como adultos. O problema da dispensação é achar que aceitar a ordenação de mulheres, não ser homofóbico, é a reestruturação completa necessária, que isso já é suficiente. Mas esses mesmos jovens, quando existe um assunto como violência sexual, violência física ou mental, eles querem que sejam tomadas posições enérgicas contra isso. Eles mal podem esperar que o assunto homossexualidade esteja em questão para que os casos de abuso possam ser lidados por eles. Mas na história da moça que apanhou lá atrás, aquela que a Tess comentou, ela irritou o pai até que ele batesse nela. Por que então você puniria o pai por isso?
O pai estava se divorciando naquele momento, passando por momentos complicados. E a filha, além de irritar o pai, estava gastando despretensiosamente todo o dinheiro do pai, de maneira abusiva. A questão da igualdade deve ser considerada para os dois lados. Essa maturidade para entender a igualdade precisa ser tomada por adultos, porque uma visão infantil agirá por impulso, agirá por uma maneira impensada. Qual seria então o sentido de compreender a eleição americana, se não podemos fazer com que esses conceitos internos sejam entendidos como adultos proféticos? Esses mesmos jovens estão dizendo que o abuso tem dois sentidos: dando desculpa para os agressores e objetando a punição dos agressores. Dando desculpa aos agredidos e objetando punição aos agressores. A cegueira dos jovens, ela é um problema de raciocínio. Eles não percebem que construíram uma mentalidade republicana, nacionalista e sexista. As pessoas deixaram e continuarão a abandonar o movimento se não entenderem a questão da igualdade. Talvez o que eu vá falar agora seja um assunto martelado e que todos estão cansados de pensar. Mas vamos pensar nas questões biológicas, a nossa necessidade de enxergar os seres biologicamente falando. Eu não consigo ver quem está presente, mas muito possivelmente tem pessoas aqui dentro que estão assistindo que são da área da saúde, por exemplo, como é a minha área. Então eu vou falar com alguma coisa que eu entendo um pouco melhor. Quando você aborda uma população, você precisa pensar de maneira tanto coletiva quanto individual. A própria Lei 8.080, que é a lei do SUS, nossa, aqui do Brasil, ela, num dos seus artigos, ela diz que a igualdade, a assistência à saúde, você deve dar igualdade e assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios ou qualquer espécie. Só que dentro da questão da igualdade está embutido dentro da mesma lei a questão da equidade. Equidade é uma coisa muito importante porque significa que todos têm direito a chegar ao mesmo local. Entretanto, algumas pessoas partem em desvantagem de outras. Então, certas pessoas terão alguns recursos a menos do que outras. Como tratar, então, a igualdade dentro do conceito da coletividade? Porque quando você trata coletividade, você trata igualdade. Mas quando você entra no assunto coletividade, você começa a mexer com indivíduos. E o próprio nome, quando diz indivíduo, ele já diz que a pessoa é única. Como um pai consegue sozinho ou com a ajuda do seu companheiro, da sua companheira, fazer a diferença entre os filhos? Como punir o filho, ou como orientar, ou como disciplinar, ou como instruir o filho A na questão X e o filho B na mesma questão X? Como que é a constituição de ambos? Como que é a forma como ambos estão entendendo o mundo naquele momento? Qual a diferença de idade? Qual a diferença de maturidade? Qual a diferença de experiência de vida que cada um deles passou? Qual a consistência biológica? Qual que é a diferença psíquica? Qual que é toda essa questão que diferencia um do outro? Como lidar com a igualdade? Por isso, meus amigos, que é necessário de um discernimento espiritual muito grande para lidar com o tema igualdade. Porque se Deus, que é o nosso Pai, trata todos nós de maneira igual, entretanto diferente ao mesmo tempo, porque ele não faz acepção de pessoas, mas considera o nosso caso individual como se nós fôssemos únicos, nós precisamos da ajuda e do poder de Deus para sabermos como tratar a igualdade de maneira certa, muito certa. John Kennedy, certa vez, ele disse que todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver nossos talentos. Pare e pensa sobre isso que John Kennedy falou. Como que todos nós temos talentos diferentes,
mas queremos iguais oportunidades para desenvolver os nossos talentos. Pensa que Deus é este grande Pai que Ele quer que todos os seus filhos atinjam o seu máximo potencial. Só que eu tenho facilidade para uma coisa. Já o meu irmão do lado tem facilidade para uma outra. E o meu irmão do outro lado tem para uma outra ainda. Como que ele vai dar oportunidade para todo mundo? Na verdade, como que ele vai nos ajudar a todos chegarmos no nível que temos que chegar? Essa questão de entender a igualdade como Deus nos trata, creio eu ser a chave para que possamos entender como a igualdade deveria funcionar entre nós, irmãos. Aquela questão do vertical e do horizontal que nós aprendemos desde crianças, aqueles que vieram de uma cultura religiosa desde a infância, ouviram muito falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Solon, um pensador, uma vez disse que a igualdade não gera guerras. A igualdade não gera guerras, porque dentro da igualdade não há diferenças. Se não há diferenças, não tem necessidade de conflitos. Se estão havendo conflitos, naturalmente é porque a igualdade não precisa ser repensada. Cury disse certa vez que o sonho da igualdade só cresce em terrenos onde há respeito às diferenças. É uma outra questão para nós pensarmos, para nós desenvolvermos essa nossa mentalidade sobre a igualdade. Muitas vezes nós esquecemos que a própria Bíblia traz versos sobre igualdade. Por exemplo, Romanos 2:11 fala assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. A gente sabe que para Deus não há diferença entre pessoas. Ele conseguia, eu fico imaginando, eu fico buscando na minha mente falha imaginar como que Deus fazia para lidar com os 12 discípulos. O livro que eu mais gosto de ler, aquele que mais aquece meu coração, aquele que talvez seja o único livro de Ellen White que me arranca lágrimas copiosamente, que é O Desejado de Todas as Nações. É um livro tão rico em mostrar como Jesus ele trabalhava essa questão da igualdade de maneira tão linda. Como trabalhar com Pedro e, ao mesmo tempo, ele ter que virar para lá trabalhar com João. Sabe, João deitava no colo de Jesus. João era um adolescente quando começou a seguir Jesus. Pedro já arrancava a espada Pedro já arrancava a orelha dos outros na espada. Como que Deus conseguia ser igual com ambos? Como que Jesus conseguia ser igual com ambos? Como que ele conseguia essa habilidade? E eu falo para vocês porque essa habilidade não é algo surreal, não é algo inalcançável. Se nós devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos ser como Ele, devemos adquirir essa maturidade. E eu acho que essa maturidade ela não vem com uma receita de bolo, como os tradicionalistas falam, como os conservadores falam. Se você fizer o A, B, C, D, E, F, G, você vai estar no céu. Não, não é assim. Certas coisas eu acho que elas não vêm pelo simples fato de você enfiar a cara no livro e estudar. Certas coisas eu acredito que é necessária uma experiência íntima com Deus para que aquele poder que você não vê, você não sente, que é como o Espírito Santo, que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele está com você, ele vai produzir em nós, acredito eu, ele vai produzir em nós o correto aplicar da igualdade para com nossos irmãos. Um outro exemplo é, por exemplo, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, ele fala assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vocês conseguem entender que é Pedro falando isso? Vocês conseguem entender que é Pedro? Pedro, Pedro, que tomou uma repreensão de Paulo, porque teve vergonha de sentar com os gentios e foi sentar com os judeus? Para Pedro falar isso para vocês, eu te garanto, não é porque ele sentou, estudou o Antigo Testamento e aprendeu. Foi porque o Espírito Santo agiu na cabeça de Pedro e o ajudou a compreender e olhar para o outro como Jesus olhava para ele. Gálatas 3 diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
O que me encanta sobre Deus é a forma como ele lida com cada um de maneira única, porém com o mesmo sentido de igualdade. A graça e misericórdia que eu preciso de Deus, para mim é diferente do que a que você que está assistindo precisa. Entretanto, são iguais. Você consegue entender? Parece antagônico, mas ao mesmo tempo não é. Porque eu tenho a medida da graça de Cristo que eu preciso na minha vida é diferente da medida que você precisa, mas ambas são a graça. Deus dá igual, Deus completa todo mundo, mas cada um está realmente num processo da caminhada diferente. E aí fica uma pergunta para nós, que eu gostaria de terminar. Eu gostaria de terminar. Só ver o que o Wesley falou aqui para eu não me perder. Tá, tô terminando, Wesley. Fica um pensamento, que esse pensamento foi a irmã Tess que colocou. Como que nós estaremos prontos? Como que nós estaremos prontos para contrariar a falsa mensagem dos levitas sobre igualdade? Se nós não amadurecermos se nós não sairmos de crianças, profeticamente falando, para adultos, profeticamente falando. Eu creio que só conseguiremos chegar nisso se o trabalho da chuva serôdia for efetivo em nossos corações. Se o trabalho que é nos amadurecer, se é nos tirar de crianças para adultos for executado. Os discípulos passaram pelo mesmo processo. Os discípulos passaram pelo processo de sair de crianças, de entender um reino, para adultos, para entender o outro reino. De nós é requerido a mesma coisa. Corremos o risco de sermos deixados caídos pelo caminho se não amadurecermos essa visão, se não amadurecermos essa visão profética, se não formos para uma visão adulta profética. A questão da eleição do presidente dos Estados Unidos, ela só veio para evidenciar que um evento externo que precisa ser entendido como adulto evidencia que temos um problema interno que também precisa ser decidido, que também precisa ser entendido como adulto. Não conseguiremos jamais entender, tratar e cuidar de problemas maiores que virão a ser abordados dentro desse movimento, como a homossexualidade, por exemplo, se não entendermos corretamente, como adultos, a questão da igualdade. São assuntos interligados que um depende do outro. Meu desejo, a minha oração é que você possa permitir que o Espírito Santo inunde a sua vida e que Jesus Cristo tenha a imagem dele impressa em você, para que você possa agir como ele agiu, andar como ele andou, tratar os outros iguais como ele tratou, e que as pessoas possam sentir em você aquela mesma paz e aquele mesmo sentimento de acolhido quando todos estavam com Jesus. Jesus tinha perto de si as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, os sacerdotes, os próprios discípulos, todos se sentiam acolhidos perto dele. E você não consegue se sentir assim perto de uma pessoa que segrega. Então precisamos desesperadamente da imagem de Cristo na nossa vida para que possamos ser esses tipos de Cristo que precisamos ser em nossa linha profética hoje. Esse é o meu desejo e minha oração para nós, para este sábado e também para a nossa vida. Oremos. Querido Jesus, amado Deus e Pai, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos deu a vida neste dia e o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua presença. Suas misericórdias se renovaram para nós essa manhã e somos gratos a Ti por ela. Gostaria de pedir uma bênção especial por todos os irmãos que estão acompanhando hoje este estudo, mas principalmente também por todos aqueles que estão espalhados por este mundo, buscando a Tua vontade. Muitos deles estão, Senhor, procurando a verdade como tesouros escondidos, mas às vezes com a intenção errada no coração. Que o Senhor os aponte para o caminho certo,
que o Senhor envie o Santo Espírito para imprimir em nós a tua imagem e que possamos ser como Cristo aqui nessa terra. Salva-nos de nós mesmos, aumenta nossa fé em ti e abençoe a cada um que possa receber o teu Espírito nesse dia. Pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.